Bônus do segundo ano, como vai? Vamos então para dar continuidade à nossa aula dessa semana. Vou lembrar mais uma vez que o retorno eu estarei sempre dando individualmente para vocês, né, lá no chatzinho que tem da plataforma. Lá eu coloco as respostas dos exercícios anteriores. E quando o retorno é menor, eu só coloco a atividade da semana vigente, né, no caso da nossa aula de hoje, para os alunos que deram retorno na atividade da semana passada. Do contrário, porque senão fica muito estranho, né, eu ficar postando material novo na plataforma com poucos alunos dando retorno. Então os alunos que estiverem respondendo vão estar sempre recebendo o material novo. A aula de hoje é sobre a aula 2 que a gente tem aí na apostila que eu anexei para vocês na plataforma, que fala sobre a hierarquia urbana. Vamos lembrar o seguinte, para a gente tentar só ligar uma ideia a outra. Na semana passada a nossa aula foi sobre urbanização, quando que esse fenômeno acontece e como que ele acontece, né? Hoje a gente vai tentar compreender, né, que dentro do processo de urbanização existe uma hierarquia. Vocês já perceberam que determinados tipos de serviços a gente não consegue obter aqui na nossa região, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, né? Por exemplo, se você determinados tipos de exames médicos, determinadas cirurgias, a gente só consegue fazer em Nova Friburgo e, dependendo do grau de complexidade, só na cidade do Rio de Janeiro. É isso, um tratamento de câncer, quando o paciente precisa, em muitas ocasiões precisa ir para o INCA, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Por que que isso acontece? Existem cidades que, pelo seu porte, né, pelo seu tamanho, elas apresentam uma maior infraestrutura nas áreas de serviço, principalmente. Então, a população do interior é que acaba sofrendo com isso e precisa procurar esses grandes centros, né? Com isso, a gente percebe que existe aquele serviço, uma vez que está localizado nessa cidade maior, né? Existe uma cidade que tem um poder maior de concentração e existem aquelas que são obrigadas a procurarem essas cidades maiores para poderem ter aí seus serviços prestados ou para poder executar os seus serviços. Logo, a gente percebe que existe aquele que manda, né? Na teoria, aquele que obedece, porque não tem outra opção. Por isso, essa expressão hierarquia. A aula de hoje ela vai ser bastante conceitual, tá? Eu peço até que, se vocês puderem ir pausando o vídeo e irem anotando os conceitos, porque são conceitos que, para aqueles que de repente pretendem lá na frente fazer o Enem, né? Ou de repente até nesse próximo Enem já querem fazer para testar, eles sempre caem. Bom, o primeiro deles, o que é uma metrópole? Metrópole é a palavra do grego mater polis, significa cidade-mãe. A metrópole é a cidade que normalmente é muito grande, ou é a maior da sua região, e ao entorno dela, as cidades vizinhas dependem dela diretamente para poder circular tanto as pessoas, os produtos, as mercadorias, os serviços. Um exemplo de metrópole é que nós temos a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ao entorno dela, tem vários municípios, e como o Rio de Janeiro é uma metrópole, é a cidade-mãe, todos esses municípios ao entorno da Baixada Fluminense, também de Niterói, São Gonçalo, tudo isso hoje é considerado uma região metropolitana, ou seja, cidades que estão ao entorno da metrópole, que dependem diretamente da metrópole. As pessoas seguem para o Rio de Janeiro, na sua maioria, para trabalhar, em busca dos serviços, em busca do atendimento médico, em diversas áreas, você acaba necessitando da cidade-mãe. Por isso que ela recebe esse nome de metrópole. E a região metropolitana, os vizinhos, as cidades vizinhas que dependem dessa metrópole. Você tem ainda um outro conceito, então metrópole, cidade-mãe. Cidade que atrai as cidades circunvizinhas por dispor de maior infraestrutura de serviços, de empregos, de bancos e etc. Você tem também outros conceitos na área de urbanização relacionados à hierarquia urbana. Um deles é o seguinte, é o de megacidade. Toda cidade no mundo que possui mais de 10 milhões de habitantes recebe o nome de megacidade. Deixa eu dar uma pausada aqui que está passando uma máquina bem barulhenta.